Hello everyone, welcome to one more video. Bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo aqui da nossa escola Prime English School. Hoje nós vamos falar sobre as palavras de transição. Como é que você pode utilizar essas palavras no seu dia a dia, na sua escrita, e como é que você pode dessa forma construir parágrafos, frases mais completas através das transitional words. Palavras de transição. Então, primeiro eu gostaria de falar com vocês dos principais grupos que existem de palavras de transição, que são palavras de transição de contraste, palavras de transição de adição, addition, contrast, palavras de cause and effect, causa e efeito, também palavras de illustration, que são os grupos que nós vamos falar na aula de hoje, alright? Primeiro, eu gostaria de te apresentar as palavras de transição de adição. Addition, transitional words. Quais são as palavras de adição e para que elas servem? Se você tem um sentido numa frase onde você quer acrescentar mais um exemplo ou acrescentar mais uma ideia, você precisa de palavras de transição. A mais comum é a palavra and, que é o nosso e, né, no sentido de junção. Eu gosto de sorvete e açaí também. I like ice cream and açaí as well. Então, esse and é uma das palavras de adição. Você tem outras que são mais completas, mais formais e podem ser utilizadas também em situações mais acadêmicas ou profissionais. Por exemplo, a palavra in addition to. I like ice cream in addition to açaí as well. Outra palavra é also. I like ice cream and also açaí. Observe que eu usei aqui as duas, and also açaí, porque o also ele fica meio sem sentido, dá uma sensação de que está errado usar apenas ele no meio da frase. Geralmente ele vem no início da frase. Você pode fazer assim, I like ice cream, ponto de segmento, also I like açaí, alright? So, nesse sentido você tem a palavra also. Ela não é usada no final da frase. Nesse caso você pode usar as well, que é o nosso também, né, aqui no português, só que no final da frase, osso, ele tem mais a ideia de também no início da frase, quando você usa um ponto de continuação. Outra palavra também muito utilizada, no inglês mais acadêmico, é furthermore, que também significa uma palavra de transição de adição. Você não precisa traduzir elas para o português. Você precisa só saber que são palavras de transição de adição, assim como and. São sinônimos do and e elas são utilizadas para situações mais acadêmicas, para que você não fique muito repetitivo, falando muito and, você vai usar furthermore. Outra palavra muito utilizada é moreover. É uma palavra de transição muito comum para adição, alright? Essas são algumas palavras de transição de adição. E aí a gente vem também para palavras de transição de contraste, né? De contraste que vai dar uma ideia oposta. A mais conhecida que a gente usa é but. But significa o nosso mas, que é uma palavra de transição do português de oposição, de contraste. You can also say however. Mais uma vez, você não precisa traduzir. Você precisa saber que é um sinônimo de but, que é uma palavra de transição de contraste. However. Right? You can also use on the other hand. Que é mais ou menos, que é bem parecido com as outras duas, que também vai dar uma ideia de contraste. Vamos então para os exemplos. I like ice cream, but I don't like açaí. I like ice cream, but I don't like açaí. I like ice cream, however, I don't like açaí. I like ice cream. On the other hand, I don't like açaí. Brazil is a very good soccer team. However, Brazil doesn't have a strong, basketball team. Então, on the other hand, Brazil doesn't have a strong basketball team, right? Compared to football, Brazil is not so strong.
Então, por isso que eu usei um contraste, né? O Brasil é bom no futebol, mas não é tão bom no basquete, comparado com o futebol, claro, o Brasil não é tão bom no basquete. You can also say otherwise. Otherwise. For example, I'm not going home today. I'm not going home today. Otherwise, I will be having an argument with my girlfriend. Eu não vou para casa hoje, senão eu vou ter uma briga com minha namorada. Você pode usar o otherwise nesse sentido de se não, né? Se não, para justificar um contraste. Alright? Another very common word is in spite of. In spite of. In spite of being a very religious person, Jack really likes to go out with his friends to have some beers. Apesar de ser uma pessoa muito religiosa, Jack gosta de sair com os amigos para tomar uma cerveja, right? Não tem problema para Jack tomar cerveja apesar de ser religioso. Então é um contraste que você pode utilizar também a palavra in spite of. Uma outra palavra bem similar é despite. Despite of, right? You can use both of them. Vamos agora para as palavras de ilustração. As mais comuns são for example, para você dar o exemplo de algo. For instance, também utilizada para dar exemplo. Illustrated by, você pode falar assim, illustrated by. For example, let's give an example here. Brazil has a very strong soccer team. For example, we have won 5 World Cups. Brazil has a very strong soccer team. Our soccer team has won, for instance, 5 World Cups. Então usei o for instance no meio da frase, mas também pode ser utilizado no início da frase. Uma outra forma de você usar a ilustração é usando, como eu disse, illustrate. Você pode dizer assim: to illustrate that Brazil has a very strong soccer team, I can show you that Brazil have won 5 World Cups. Você pode ter percebido aqui que o illustrate ele vem no início para ilustrar que o Brasil ganhou 5 Copas do Mundo, que o Brasil tem uma seleção muito forte. Eu posso dar o exemplo de que o Brasil já ganhou 5 Copas do Mundo. Eu também usei, né, se você observar, o for instance e for example na mesma frase, no mesmo contexto. Então significam diferentes, são diferentes palavras que significam a mesma coisa para você ilustrar. Another word that I'm going to show you now is for cause and effect. Causa e efeito. Palavras que são utilizadas para concluir algo. A mais comum que a gente conhece é a palavra so, right? So, I'm not feeling so well, so I will not go out tonight. Eu não estou me sentindo muito bem, por isso, ou então, eu não vou para a festa hoje, eu não vou sair hoje. Então, observe que o so, ele é utilizado para concluir algo, causa e effect. Porque eu não estou muito bem, que eu não vou sair hoje à noite. Another word very common is then. I'm not feeling very well, then I will not go out tonight. Alright? Another one is I'm not feeling very well. Consequently, I will not go out tonight. I'm not feeling very well. As a result, I will not go out tonight. I'm not feeling very well. Therefore, I will not go out tonight. Eu não estou me sentindo muito bem, portanto, eu não vou sair hoje. Então, eu não vou sair hoje. Então, são palavras desses 4 grupos que eu quis trazer aqui hoje para vocês, importantíssimas e que vocês vão aumentar e melhorar bastante a sua escrita, né, a sua compreensão, a sua fala, utilizando elas no seu dia a dia. Alright? Hope you like it. Não esqueça de deixar seu comentário com seu feedback, dar sugestão de conteúdo, o que você precisa. Curte aqui nosso vídeo e ajuda a compartilhar para chegar em mais pessoas esse conteúdo que a gente está produzindo para realmente trazer valor no seu aprendizado de inglês. Alright, see you in the next video and bye bye!